Qual foi mesmo, irmã Evelyn, a questão que... Porque depois da crucificação, tá, sim, estou lembrando, sim. A nossa natureza pecaminosa foi mantida. Tá, nós não estudamos a martiologia ainda? Não, né? A martiologia eu vou ter mais condição de tratar essa questão aí, mas assim, a redenção, a remissão pelos pecados foi completa, foi plena, então foi pago o preço, tá certo? Não há mais nenhuma dívida diante de Deus, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo. A redenção, que é o resgate completo do ser humano, não se deu ainda, que é justamente onde não haverá mais a possibilidade de nenhuma influência do pecado, né? Então Deus está num processo. Então foi consumado a obra de Cristo no sentido do resgate dos pecados. O preço do pecado foi pago, né? Está consumado, ele bradou na cruz. Só que ainda nós estamos nesse processo de santificação até chegar à plenitude, à perfeição. Paulo diz isso em Filipenses capítulo de número 3. Vamos ler o texto lá que eu acho bem interessante. Filipenses capítulo de número 3. E aí, claro, há outros textos, mas não vou estar utilizando eles, porque a gente vai ter uma matéria que vai nos dar mais condições, né, de que a gente trate aí. E é algo complexo a gente falar, porque nós precisamos falar do ser humano, da antropologia que nós já falamos, da soteriologia que nós não falamos ainda, da martiologia, ou seja, são doutrinas específicas, e aí umas vai contribuir para o entendimento da outra. É por isso que é interessante esse sistema, a teologia, né? Que é essa proposta de nós separarmos temas e trabalharmos aquele tema. E um entendido contribui para o entendimento do outro. E lá no final a gente vai ter mais condições então de enxergar algo de uma forma mais panorâmica. Cada matéria, acredito eu, espero eu, que o nosso entendimento e a nossa visão vai se alargando, né? Nós vamos tendo mais materiais, mais entendimento, e um vai agregando ao outro. Filipenses capítulo de número 3, se eu conseguir achar o livro, já achei. Filipenses 3, verso de número 13, 12, 13, 14 e 15. Olha que coisa interessante. Capítulo 3, né? Verso 12, Filipenses 3 e 12. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito. Então olha só, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Eu não sei se vocês perceberam, mas no verso de número 12, ele diz que não alcançou a perfeição, não é? Mas no verso 15 ele diz que era perfeito. São duas coisas distintas aqui. A perfeição do verso de número 12, ele está falando justamente essa condição de não mais pecado, de plenitude da salvação. Não alcançou ainda. Isso só de fato se dará na eternidade, no arrebatamento, no encontro com Cristo, não é? Onde será absorvido essa morte, a corrupção, a velha natureza. O que diz lá em 1 aos Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante? Lembra do texto? Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, que a trombeta vai soar. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará. E o que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno na tua vitória? Porque a força do pecado é a lei. Olha que coisa interessante. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a vossa obra tem uma recompensa, né? 51 ou 58. A morte será tragada pela vida, será absorvida pela vida. O corruptível, essa velha natureza que ainda nos aflige,
Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, que Paulo ele diz isso, né? A velha natureza, ou seja, a carne, ele usa a expressão carne como velha natureza. A velha natureza cobiça contra o espírito contra a velha natureza. E um opõe-se ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se andar em espírito, vocês não vão cumprir os desejos ilícitos, né, as concupiscências da velha natureza. Então há esse conflito, há inevitável e sempre vai haver até que seja consumado a redenção, que é o resgate pleno do ser humano, que só se dará no céu. Então é uma realidade que a gente enfrenta, porque Deus ainda está. A natureza, Romanos capítulo 8, inclusive, há 3 gemidos, amados. O gemido do Espírito Santo, o gemido do cristão e o gemido da criação. Então até a criação está gemendo, pela manifestação dos filhos de Deus, é o que diz o texto bíblico. Então olha só, existe um processo que foi revertido. Um pecado entra no Romanos capítulo 5, verso 12, né? Pelo homem entra o pecado, pelo pecado a morte passa por todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a morte entra e atinge toda a criação de Deus, não é só o ser humano, toda a criação de Deus. Toda a criação de Deus. O cosmos deveria se desestabilizar, toda a harmonia que existe no cosmos, porque Deus cria tudo harmônico, perfeito, belo em todos os sentidos. E o pecado entra, então ao invés de se desestabilizar tudo, Deus ainda mantém isso em uma certa ordem, e o ser humano, apesar do pecado, Deus ainda de alguma maneira se comunica com o ser humano de diversas formas. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora sim, nesses últimos dias, é a revelação plena, tem nos falado pelo Filho. Mas e até chegar aqui, né? E aí o que acontece? Há esse processo, onde Apocalipse vai mostrar que a terra será restaurada. Não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu vou falar assim só para que vocês não durmam mesmo, tá? Eu acho que é tão bom. Vocês falam que tem hora que não dorme, nem dia que não dorme. Eu louvo a Deus por isso. O desejo de vocês assistam a minha aula, então, é que depois dela não durma. Fique perturbado. Pensando. No bom sentido da palavra, minha amada. Tá. Há dias que eu saio assim, mas... Isso. Depois... Que não seja uma confusão ruim. Eu digo assim, que cause aquele conflito que é benéfico, que, opa, olha só, calma aí, né? E aí vai levar vocês a estudarem mais, pesquisarem mais, orarem mais, e etc. E aí com o Espírito Santo, eu não tenho nada a ver com esse negócio. O meu negócio é jogar lenha na fogueira. Eu quero mais ver o fogo pegar mesmo. Estou brincando, é lógico que eu não quero jamais gerar uma confusão em si, mas estimular vocês que de fato a gente precisa estar pensando um pouco mais aí, se aprofundando. Só resolver a questão. Do quê? Qual questão? Você lança o negócio aí só para a gente resolver a questão. Aí a gente chega em casa e fala, vou ter que descobrir. O que eu entendo, o papel do professor não é trazer todas as respostas. Eu entendo que o professor ele expõe, propõe, provoca e interage, né? Então o meu papel aqui é de interagir, expor, propor, tá certo? E expor. Eu não tenho a pretensão de dar respostas. Eu acho que isso é um mau costume que alguns professores, às vezes, e até talvez uma certa vaidade, né, que quer responder tudo, e eu nem acho isso saudável, nem para o professor e nem para o aluno. Então a gente está aqui, inclusive, para crescer juntos, para a gente pensar junto. Vocês, inclusive, devem contribuir para a aula, como tem contribuído na participação e etc. Mas voltando, então, assim, a terra, a criação, está nesse processo de resgate. O pecado entrou e desestabilizou de certa forma. E aí Deus, pelo seu ato redentivo, então ele reverteu esse processo e lá na eternidade, aí sim, os céus, a terra, isso será totalmente restaurado, né? A ferocidade que entrou. Os testemunhos de Jeová, quando falam em certo aspecto da restauração da terra, eles não estão de todo errado. Eles erram em alguns outros pontos lá. Mas em Apocalipse, capítulo de número 22, vai mostrar isso. O Isaías, capítulo de número 65, 66, vai mostrar essa realidade de uma terra restaurada. Zacarias vai falar, o profeta Zacarias, que a terra ela será uma planície novamente. Olha que coisa interessante. Então, os textos bíblicos vão falando que Deus está no resgate não só do ser humano, mas de toda a criação, amados. Porque Deus criou todas essas coisas e Ele está nesse processo, tá certo? Então, eu acho interessante a gente pensar, e aí nós vamos ter escatologia, nós vamos ter outras matérias que vai tentar ir mais diretamente ao ponto. Não sei nem se eu respondi alguma coisa.
Respondeu. Mais ou menos? Estou pesquisando sobre isso e eu tinha chegado nessa Conclusão. não com tanta clareza, né? Tinha achado que era essa a resposta, mas a pergunta ainda estava persistente. Mas, bom, Mas eu entendi agora. Então, ótimo. Eu perdi minha cola. Vamos para, deve estar em Isaías, né, irmão? Vamos lá para Isaías, capítulo Isaías 53. 53, 12. Isso, não, eu sei. Ah, tá aqui a cola, estava em outro lugar. Achou? Sim, mano. Uma cola santa, né? Então, eu disse, o último ponto foi que ele subjugou o império do mal. E nós não lemos o Hebreus capítulo 2, verso 14, 15 e 16, né? Não lemos, né? Olha que pecado que eu cometo, né, irmão? Falo para ler um negócio, aí vou para outro, aí e viajo e volto, de meu Deus. Desculpe, eu vou tentar ser mais objetivo. Ele subjugou o império do mal, Jesus, né? Hebreus capítulo de número 2, verso 14, 15 e 16. Eu acho que o irmão Nildo tinha até preparado o texto e acabei... Foi, Valão? Não foi? É 12, né? Capítulo 2. 2 de Hebreus, capítulo 2, verso 14, 15 e 16. Pode ler, amado, por favor. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, olha só, na cruz, no sacrifício de Cristo na cruz, ele acabou, ele subjugou o império da morte. A morte já não tem mais poder. Olha que coisa interessante. O Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 24, vai dizer que as ânsias da morte não puderam segurar Jesus. Tiveram que soltar Jesus. Então olha que cena interessante. Quando Jesus morre, porque não foi a morte que matou Jesus. Não foi o poder da morte que fez com que Jesus se esvaísse a sua vida. Ele mesmo disse, ninguém tem poder para me matar. É eu que dou a minha vida. E depois torno a tomá-la. Então ele é o autor da vida. Não tem... Tem uns hinos aí que diz que foi os nossos pecados que matou Jesus. Os romanos mataram Jesus. Os judeus mataram Jesus. Não, ninguém matou Jesus. Ninguém tinha poder para isso. É ele que doou voluntariamente a sua vida. A hora que ele decidiu. E ele decidiu. Disse, não, agora já está feito o negócio. Está consumado, ele decide e entrega o seu espírito a Deus, acabou. Inclusive a Bíblia deixa isso bem claro, né? Que toda vez que eles ficavam lá querendo apedrejar Jesus, Jesus saía fora e mostrava que ele decidia. Ainda não é a hora. Exatamente. Em várias passagens, né? Sim. Então a agenda era dele. Ninguém tinha poder sobre ele. Então o tal lá do, acho que é o Pilatos, se não me falha a memória, um dos dois, o Pilatos ou Herodes, se eu tenho poder para te soltar, poder você tem sobre mim, se o meu pai não te conceder, você não tem poder nenhum sobre mim. Então, Jesus, ele é soberano, ele é Deus, irmãos. Não tinha como, Satanás não tinha poder, o inferno não tinha poder, nem o império tinha poder para fazer nada contra Jesus. É ele que decide, voluntariamente, ele se doa, ele dá-se, né? E aí ele recobra a vida, inclusive, olha só. Então aqui a gente vê a soberania dele, ele subjuga o império do mal, o império da morte. Então, Jesus vence a morte. É nós que estamos nesse processo que o primeiras coisas que eu li para vocês, eu recitei para vocês, vai falar que a morte vai ser tragada na vitória. Mas nessa transformação, no arrebatamento, né? Na glorificação, aí a gente é o último inimigo a ser vencido. Romanos 16 e 20, se não me falha a memória, vai dizer que Deus, o Deus de paz, esmagará, né? Satanás debaixo dos vossos pés. Então, Jesus já subjugou isso. A questão agora é que nós ainda estamos nesse processo. Jesus já é triunfante sobre isso. Ele já garante a vida sobre isso. Uma vida abundante, uma vida que a morte já não tem poder. Uma vida que a morte já não subjuga mais. Porque é tanta vida que a morte agora ficou impotente, incapaz. Biologicamente ainda a gente sofre as consequências. Fisicamente, materialmente a gente ainda sofre as consequências. Mas a morte eterna já não tem poder sobre nós. A morte espiritual já não tem poder sobre nós. Porque elas já foram vencidas. A morte espiritual e a morte eterna já não tem poder sobre nós, amados. Pentecostais tivesse chegado hoje. Glória a Deus! Então vamos lá, amados. Ele edificou com a sua morte na cruz a sua igreja, né? Na crucificação, na morte de Jesus, Jesus ele erege, ele levanta, não é? Erege de
Eita, agora coloquei uma palavra que ficou estranha, né? Heregia, não é herege de heresia. Ele edifica a sua igreja, ele ergue a sua igreja. Ele mesmo disse, né? Eu edificarei a minha igreja. E a igreja dele. Tem gente aí querendo fazer a igreja, edificar a sua igreja. Não tem problema. Jesus está edificando a dele, tem gente edificando a outras. Edificou uma igreja, ele edificou uma igreja, ou seja, um povo para si. Ele doou o Espírito Santo, João capítulo de número 14, verso de número 16. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o João. Eu aprendi isso com um aluno. De tanto o aluno eu ia falar atazanar, uma palavra feia, né? De tanto ele falasse, porque eu falava assim, Evangelho de João, ele falou, professor, o Evangelho não é de João, o Evangelho é de Jesus. Imagina, irmão, assim que 6 aulas direto, o aluno falando isso no meu ouvido. Eu falei, tá bom, amado, por causa da sua insistência, eu nunca mais vou falar isso, e nunca mais falei mesmo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus, com a sua morte, ele doa o Espírito Santo, né? O que é a doação do Espírito Santo? É a possibilidade de nós sermos a habitação de Deus. Olha, irmãos, como havia lá no Jardim do Éden, aquela harmonia onde Deus habitava com o homem, se encontrava com o homem e tudo era harmônico, né? E onde a pessoa de Deus se encontrava com o homem, agora também é possível com a morte de Cristo. Ou seja, isso é literal. O Espírito Santo, ele mora, ele habita, ele reside na nossa vida. Isso é literalmente, não é metafórico, não é simbólico, literalmente, nós somos essa habitação. O Espírito Santo, ele foi nos dado, né? Foi nos outorgado por Jesus. Então, quando Jesus ascende ao céu, os discípulos ficaram tristes, porque iam perder o seu mestre, o seu Consolador, o seu guia. E Jesus disse, não, vocês não se entristeçam por causa disso, porque eu vou enviar, eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Esse outro, no original, inclusive, é do mesmo tipo, é allos a palavra lá, né? Outro allos. Não é como que é a palavra para outro, é hétero, não é? É hétero? Hétero, não é? É hétero, né? Seria hétero. Então não é hétero que está aqui, allos, quer dizer, é o outro, mas da mesma natureza, do mesmo tipo, como a gente gosta de falar a palavra tipo, né? Então, allos, outro Consolador, igual a ele, que é a própria pessoa de Deus, tá certo? Então o Espírito Santo, o que veio fazer? Veio aplicar, veio tornar real a obra de Cristo. Então Cristo executa a obra da redenção. O Espírito Santo aplica essa obra em nós, pela sua habitação. E aí todos nós agora podemos, amados, literalmente ouvir a voz de Deus, sentirmos a presença de Deus, o consolo de Deus, que não era possível na antiga aliança. Poucas pessoas é que tinham esse privilégio de serem visitadas por Deus, pelo Espírito Santo. A gente vê isso na vida de Sansão, por exemplo, na vida de algumas pessoas onde o Espírito Santo vem e capacita a pessoa para realizar alguma coisa, mas não eram moradas. O Davi, quando ele peca, ele tem esse temor, porque ele sabia dessa realidade. Ele peca, no Salmo 51, ele diz, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Né? Olha só que coisa interessante. Na antiga aliança tinha sim essas vindas e idas do Espírito Santo sobre a vida de algumas pessoas, mas de toda a nação não. Quando o Moisés, Deus, ele vem sobre a vida de Moisés e tira dele a porção do Espírito Santo e derrama sobre 70 pessoas, me parece, né? Até tinha 2 lá que parece que não estava escrito lá na lista, sei lá. E aí o Josué, meio enciumado, disse, Senhor, tem 2 lá que ficam profetizando lá no tal de Eldade, Medade, quer que eu proíba eles? Aí Moisés disse, olha, quisera eu que todo Israel recebesse o Espírito de Deus, que todo mundo fosse profeta de Deus, que todo mundo fosse habitação de Deus. Mas com a morte de Jesus, isso é possível. Ele doa o seu Espírito sobre toda a carne. Né? Bem interessante essa expressão lá em Atos dos Apóstolos, que foi o que aconteceu com os 119, né? Quase 120, 119 discípulos que estavam lá. E todos quantos receberam Jesus, eles recebem a pessoa do Espírito Santo, no mesmo ato, no mesmo momento, amados. Tá certo? Então, você aceitou Cristo, aquele exato momento, o Espírito Santo veio residir na tua vida. E porque o Espírito Santo já estava pairando de alguma forma, né?
por meio da pregação, de alguma maneira, pairando sobre a vida dessa pessoa, é que essa pessoa aceita Cristo. Então o Espírito Santo é esse agente da Trindade para aplicar, para convencer o pecador sobre a obra de Cristo. Então ele morre e aí envia o seu Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. É muito interessante, eu acho isso um consolo assim sem igual. Nele, em Cristo, nós somos predestinados. Vamos pular para o próximo tópico? Estou brincando. Efésios capítulo 1, quer dizer, estou brincando, mas não estou brincando. Eu não vou, lógico, entrar nesse negócio de predestinação agora em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Não, agora não. Eu acho que eu até vou colocar essa matéria como a última do curso. Não. Efésios capítulo número 1. Mandar um áudio particular. Aí, ó, tá vendo? Ainda bem que é só de segunda a sexta, né, irmã? Amanhã é sábado, domingo, não. Segunda eu dou um perdido. Então, Efésios capítulo número 1, eu acho bem interessante esse texto aqui, no verso de número 3. Amados, na verdade aqui, ó, até o verso 14, eu vou fazer com vocês uma divisão desse capítulo, tá bom? Porque aqui dá pra gente enxergar a Trindade na obra da redenção. Aqui a gente enxerga a Trindade. Se vocês quiserem, é uma sugestão, se vocês quiserem, vocês podem fazer o seguinte: dividir em 3 blocos aqui, do verso 3 ao verso 14, da seguinte forma. Do verso 3 ao verso 6, aqui mostra a escolha pelo Pai, né? Que nós fomos escolhidos pelo Pai. Do verso 7 ao verso de número 12, fomos redimidos pelo Filho. E do verso 13 e 14, fomos selados pelo Espírito. Então a gente vê a Trindade aqui trabalhando na redenção do ser humano, tá? Então, escolhidos pelo Pai, verso 3 ao 6, redimidos pelo Filho, do verso 7 ao 12, e o 13 e o 14, selados pelo Espírito. Vamos ler então o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, guardem aí essa ênfase. Em Cristo nós fomos, né, abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Como também nos elegeu nele. Então a eleição é em Cristo, antes da fundação do mundo, pela presciência de Deus, tá bom? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, né? Palavrinha meio estranha, mas é a aprovação da sua vontade, consentimento da sua vontade, esse beneplácito. Então aqui nós somos nele, em Cristo, predestinado. O que é a palavra predestinação? É destinado antes, né? Predestinado. Então destinado antes. Em Cristo, o nosso destino já está garantido. Então em Cristo nós somos salvos. Aqui é o verbo presente. Então nós somos salvos, nós temos a vida eterna. 1 João capítulo de número 5, versos de número 11, 12 e 13. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Então, em Cristo nós somos salvos e temos a vida eterna. Não seremos salvos e não teremos a vida eterna. Isso é um ato presente. É lógico que se consumará nesse processo que a gente está discutindo na eternidade. Então a gente chama de reino de Deus iniciado e ainda não acabado. O aqui agora e o ainda não, né? São expressões que a gente trata na teologia, que eu acho muito interessante, que é algo que já nos alcançou, que já é uma realidade. É por isso que a gente não ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Nós já aprendemos isso, né? Nós não oramos, venha a nós o teu reino. Não está escrito? Venha o teu reino, porque a nós já veio o reino de Deus. Lucas capítulo 17, versos 20 e 21. O reino de Deus não vem com aparência exterior, não diga ele aqui ou ele lá, mas o reino de Deus está dentro de vocês. Embora as versões não tragam, a maioria assim, está dentro de vocês, mas o original no grego é enteos, é dentro de vocês, é Deus dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês pelo Espírito Santo que traz esse reino, esse acesso livre ao reino e ao rei. Então a gente percebe que em Cristo nós somos salvos. Em Cristo nós somos predestinados. Em Cristo nós temos a eternidade. Em Cristo nós somos reconciliados. Em Cristo nós já estamos tudo resolvido diante de Deus. É em Cristo.
nele, por ele e para ele são todas as coisas. É por isso que a gente diz isso na igreja. Glória a Deus. Na igreja. Tudo bem, queridos? Então vamos para o último ponto aqui dessa minha proposta. Que Cristo, então, após a sua morte, ele traz uma promessa que está no capítulo 14, entre outras passagens, mas o capítulo 14... Você ia ler o 7 do Efésios? Oi? Efésios? Não, eu só propus para vocês aquela divisãozinha, não é que eu ia ler tudo não. Sim. Vocês queriam que a gente lesse? Não, só... Tá, só para sugerir que ali no capítulo 1 dá para a gente enxergar aí, fazer essa hermenêutica, né? Então, João capítulo 14, Jesus, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar lugar, e quando eu for, talvez a maioria está, e se eu for, né? Existe uma divergência aqui, mas eu já quero trazer isso aqui para solucionar, tá? E quando eu for, meu tá até e se eu for, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Olha que coisa interessante. É isso aqui que vai render aquela conversa lá acho que do Filipe, né? Diz assim: Senhor, para onde o Senhor vai? Como que a gente sabe o caminho? Foi Tomé? Foi Tomé aqui, né? Capítulo 14. E ainda diz assim: mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Eu estou tanto tempo com vocês não têm me visto, quem vê o Pai vê a mim. E ele fez uma promessa então, que viria buscar a todos nós. Então, com a sua morte na cruz, ele deixa uma promessa, que ele virá buscar o seu povo. Isso é uma realidade, amados, que é uma das bases da mensagem das Escrituras do Novo Testamento. Existe um tripé que está em 1 Coríntios capítulo 13, me parece que é verso 12 ou verso 13, que a gente chama de 3 verdades teologais. A mensagem da fé, a mensagem evangélica, se baseia na fé, no amor e na esperança. Essa esperança é a esperança da vinda de Cristo. É uma mensagem que talvez nós estamos pregando pouco e ouvindo pouco, consequentemente, né? Que a vinda de Cristo, isso já se foi ouvido em muitas igrejas. Nossa, eu me recordei agora de um louvor muito bonito que falava sobre o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou e tal, vai falando, né? O rei está voltando, o rei está voltando, lembra? Quem lembra? O rei está voltando. Então se falava muito da vinda de Cristo, né? Esse negócio saudoso que traz, a gente ouvia as mensagens. Então, e isso precisa voltar às nossas vidas, essa mensagem, essa promessa que Jesus virá nos buscar, porque a nossa vida, de fato, irmão, a âncora da nossa vida não está aqui nessa terra. Jesus, ele fez uma promessa e ele irá cumprir essa promessa. É uma promessa incondicional. Existem promessas condicionais, essa é incondicional. Crendo ou não crendo, eu estando preparado ou não, Jesus virá buscar a sua igreja. Ele raptará a sua igreja. É o raptus, é a tomada subitamente e com violência, no tocar das trombetas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. O mesmo Senhor virá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, não é? Porque a trombeta soará e nós que estamos vivos seremos transformados e iremos encontrar inclusive os nossos irmãos nos ares. Isso é um consolo para quem perdeu os entes queridos, o que Paulo está trazendo desde o verso 13, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Então ele vai dizendo que Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus disse: eu vou buscar a minha igreja. O Espírito clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Apocalipse acaba assim, amados: ora vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso desejo, e essa é a promessa. Através da sua morte, ele nos garantiu isso, que iria nos levar para que onde ele está, nós também pudéssemos estar no mesmo lugar, na presença plena de Deus, vendo Deus face a face, conhecendo Deus como dele nós somos conhecidos. Encontraremos o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto, vivo, glorioso, como diz o Apocalipse, que eu pretendia mostrar, não consegui, mas semana que vem, se Deus quiser, eu consigo esse negócio, ou pelo menos vou propor. Mas essa é a promessa, a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. O Espírito Santo já nos foi dado como penhor dessa garantia. É o que diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, verso, acho que é 20, 21, 22, alguma coisa assim. O próprio Efésios, capítulo 3, capítulo 1, verso 13 e 14, diz isso: o selo do Espírito, o penhor do Espírito.
O que é o penhor? É a garantia que alguém vai voltar para resgatar aquilo que deixou. Então o que ele deixou? Deixou o Espírito Santo em nós como garantia que virá nos buscar, irmãos. Olha que coisa linda, é a promessa. O sacrifício de Cristo foi completo. Existe uma garantia que Ele mesmo empenhou a sua palavra. Eu virei. Aqui é uma promessa, é uma afirmação. Eu virei buscar vocês. Olha só. E é o que nós almejamos, é o que a nossa alma anseia. Talvez a gente fique meio displicente com os cuidados dessa vida, com as coisas dessa vida, mas quando de fato o Espírito Santo fala na nossa alma a respeito de que Jesus virá, a nossa alma, ela me parece que é alimentada por essa esperança. Não é? Quando o Espírito Santo coloca essa convicção em nós, amado, é até mais fácil viver as angústias dessa vida e as dificuldades dessa vida, porque a gente sabe que isso aqui é passageiro, é momentâneo, é um processo, é algo que daqui a pouco vai acabar. É algo que é muito curtinho se comparado com o peso de glória que vai ser derramado na nossa vida. Segundo aos Coríntios está escrito, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, vai dizer isso. Olha, vamos ler o texto, que eu acho muito interessante esse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, ele vai trazer aqui uma expressão muito interessante a respeito, inclusive, dessa situação que nós estamos falando. Verso 16, 17 e 18. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renove de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha os trocadilhos que ele usa, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O peso de glória, amados, essa promessa de Jesus, né? De vir buscar a gente, de sanar todas essas angústias. O Apocalipse 7 e 17, se não me falha a memória, ou é 17:7, alguma coisa assim, diz que o mesmo Jesus, o Cordeiro, nos guiará para a fonte das águas da vida. Olha que coisa interessante. E Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Lá não haverá mais calor do dia, mais cansaço, fadiga, tribulações, angústias. Será sanado isso. Jesus, com a sua morte, Ele abriu o caminho, irmãos. Ele preparou a eternidade para nos receber e vai nos receber pessoalmente, diz o texto bíblico em Apocalipse, onde Ele irá inclusive nos servir num banquete que simboliza essa comunhão plena, onde nós estaremos servidos todos por Cristo. Já pensou num negócio desse? E Ele dizendo assim: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança a terra que vos está preparada desde antes da fundação do mundo, porque eu tive sede e me deste de beber, tive fome e deste-me de comer, tive preso e fosse me ver, tive enfermo e fosse me visitar, estava nu e me vestiste. Senhor, quando que nós fizemos isso na terra? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então nós servimos e devemos servir a Cristo no outro, amados. Cristo, Ele é servido no outro. A gente precisa ter essa consciência. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele morre servindo a humanidade. Eu não vim para ser servido, Ele disse em Lucas 19:10, se não me falha a memória, mas para dar a minha vida para resgate de muitos. Então o nosso Senhor, Ele morre também nos dando esse exemplo de serviço, né? De triunfo. E o triunfo na ótica de Jesus é aquele que serve à semelhança dele mesmo. Então a gente vai entendendo o que é o Evangelho a partir do conhecimento da Cristologia. A gente vai entendendo a nossa missão, o nosso destino, através do estudo da pessoa, da obra e da missão de Cristo, da natureza de Cristo. E nós vamos entendendo então que nós somos cristãos porque nós devemos viver como Ele viveu. Nós nos agarramos nessa esperança porque saiu da boca do nosso Senhor e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então eu acho uma matéria muito interessante, porque a gente vai aí de fato descobrindo o que é ser cristão, que é imitar a Cristo. Tem alguma pergunta assim, facinha e rápida? Facinha e rápida? Não? Ou nós podemos agradecer a Cristo e no nome dele